Foi. E aí a gente vai por falha nossa 3. Eu lembro que eu tinha um vício de coxia que era... antes da gente entrar em cena, as letras do Chico, elas têm o refrão e aí depois começa diferente da primeira vez, da segunda vez, da terceira vez. E a minha marcação, quando era a terceira vez, que eu não sabia se era a segunda vez, eu sempre perguntava para a colega do lado se a entrada ela quer assim. É a que era assim agora? Ela dizia era. Era um vício que eu tinha de cena, de não confiar no meu taco. Antes de eu entrar, sempre eu ficava em dúvida se era a primeira, se era a segunda, se era a terceira entrada. Na primeira entrada, ok, mas entre a segunda e a terceira, eu não sabia se era aquela assim ou se já era a terceira. Aquela assim era a segunda. Aí a gente estava num presídio. Eu estava muito nervosa porque a gente estava no presídio. E as pessoas que moravam lá começaram a se levantar em respeito ao hino nacional, que a gente dançava também o hino nacional da Fafá de Belém. E na hora que eles começaram a se levantar, eu disse, pronto, é a rebelião que vai começar agora. Eu era menor de idade, eu não tinha nem 15 anos nessa época. E eles começaram a ficar em pé em respeito ao hino nacional, né? E aí foram se levantando e ficaram em pé. E viram o resto do espetáculo em pé. Até que chega a hora, né, da música do Chico. A gente dançava... O nome do espetáculo era Liberdade Já. E aí eu pergunto à minha colega, é aquela hora assim, ou seja, seria a segunda entrada? Ela disse, só que não era. Era a terceira entrada. Então entra todo mundo, e eu sozinha, assim, né? Solando numa coreografia de grupo. Foi o meu falha técnica 3. Então, depois desse dia, eu nunca mais fiz essa pergunta em coxia. Eu disse assim, não dá para confiar no outro. Porque ela devia também estar com as preocupações dela e eu me confiando nela para poder entrar na minha marcação, que eu deveria saber, né? Porque eu dançava esse balé há muito tempo, então não era para ter dúvida, mas o vício de cena, né? E às vezes de coxia, de você, aquela parte assim, o colega tá com a cabeça não sei onde, diz, porque toda vida ele diz, e era, né? E eu solei sozinha na coreografia de grupo. Era a terceira entrada e eu solei como se fosse a segunda entrada. Então, gente, por favor, a responsabilidade da cena é sua. Por mais que a colega seja massa, por mais que a colega sempre ajude, vai ter um dia que ela vai falhar. E aí você não vai poder botar a culpa nela. Porque quem falhou no vício de depender do outro lhe dizer qual era a sua cena foi você. Não faça isso com você. Precisar anotar, bote objetos na coxia para marcar qual é a sua entrada, se é a segunda, se é a terceira. Faça alguns signos, faça alguma coisa que você saiba que aquela é a segunda, que você saiba que aquela é a terceira. E outra dica muito importante, nunca mexa no objeto de cena querendo melhorar. Porque às vezes a pessoa botou ele deitado, que se ele ficar em pé e cair, quebra. Às vezes ele botou ele deitado, porque deitado ele vai no escuro, sabe tatear onde está. Se você bota em pé ou se você tira do lugar, você atrapalha de sobremaneira a pessoa que foi lá com todo cuidado anteriormente e botou no lugar certo. Mas eu queria ajudar, eu botei ele em pé para ficar mais visível. Mais visível para você. Cada um tem a sua cozinha. É mais visível para você, não é visível para o outro. Não suponha, pergunte, não mexa no objeto de cena do outro. Não mexa na cozinha do outro, nos temperos do outro, sem perguntar, sem pedir, sem permissão. Porque você vai querer ajudar, a pessoa já botou sal, você vai botar de novo, você vai salgar. Achando que a pessoa não botou sal. Basicamente, algumas regras de coxia, elas funcionam para o palco também. Mas tem regra de coxia que devia ser um tratado filosófico de ética.
Não mexa no objeto de cena do coleguinha. Se ele botou deitado é porque ele tinha um motivo para botar deitado. Ah, mas eu boto o meu em pé. O seu você bota em pé. O do outro ele bota. Para ele é melhor deitado. Para ele é melhor escorado. Você não tem o direito de escolher por outra pessoa como é que é. Para ela é mais confortável. Então vamos propor aqui um código de ética. Como é? Que até fala nos tons de cinza. São regras não flexíveis. Respeite a cozinha do outro. Ele deixou o objeto de cena dele ali deitadinho no chão, porque ele entra naquele movimento para baixo. Ele entra naquele movimento subindo. Ele sabe por que ele deixou daquele jeito. Não vá mudar achando que está ajudando, porque você está atrapalhando. Cada um tem a sua cozinha. Se você não combinou com o colega, não mude na hora, na coxia, na entrada, na hora da apresentação. Faço não. Você não sabe a lógica que foi para o outro criar aquela experimentação e aquele movimento e aquela marcação. Então, não se meta na cozinha do outro. O Morris que fala, né? Morris Dozier. Cada um tem a sua cozinha. Cada um tem o seu jeitinho. Respeite. É bom. E nós gostamos. É bom, né?